pessoal, aqui esse gráfico é só para a gente ter uma noção da ideia de como nosso Brasil está, vamos dizer assim, envelhecendo, né? Está mudando a nossa cara, nossa população. Por exemplo, o ano que eu nasci, 1980, população jovem, que esse azulzinho claro aqui, não chegava no país nem a 10 milhões de habitantes, ou seja, está quase na metade aqui do gráfico, né? Ou seja, não está aqui 5 milhões de habitantes, população idosa. A população jovem, pelo contrário, estava aqui entre 40 e 50 milhões de habitantes. Vamos estar aqui como se tivesse 45 milhões de habitantes. Hoje, em 2020, nossa população de 203, 208, alguns botam até 209, né, estimativa, milhões de habitantes, a população idosa está fazendo quase 20% da nossa população geral, chegando a quase 20 milhões de idosos. Vamos estar aqui 9%. População jovem ainda continua lá em cima com mais de 50 milhões de habitantes. Muito bem. A partir de 2040, vocês não esqueçam, a partir de 2040 o Brasil vai estar completando praticamente o seu processo de transição demográfica, ou seja, a taxa de fecundidade, natalidade brasileira vai dar aquela estancada, né? Vai parar de nascer gente, não é que vai parar de nascer gente direto, mas se está nascendo hoje em média 2 filhos, 3 por mulher, lá vai estar nascendo um e aí vai ter casal que não vai querer ter nenhum filho, certo? Então, a partir de 2040, vocês não esqueçam, o Brasil vai estar praticamente complementando seu processo de transição demográfica. E observem aqui que a população idosa ela vai fazer quase 40 milhões de pessoas, a população jovem inferior a 14, 15 anos vai estar abaixo de 50 milhões. E em 2050, ano-chave, vocês não podem esquecer, é o ano em que a população idosa vai ultrapassar a população jovem do nosso país. Então, em 2040, praticamente está se encerrando o processo de transição demográfica da nossa população e em 2050, de fato, se fecha, vamos dizer assim, bota aí, pessoal, por favor, o slide. Se fecha, vamos dizer assim, está fechando o processo de transição demográfica em nosso país, beleza? Então aqui nós temos logo a questão 1, logo um mapa bem bonito. Fertilidade total entre 2005 e 2010. Variação média crianças por mulher. A gente vai explicar lá na frente, mas para a gente entender o mapa, nunca confunda fertilidade com natalidade, certo? Fertilidade vai dizer respeito à quantidade média e uma mulher num país vai ter filhos durante seu período fértil, né? Que começa, segundo os estudos, de 14 até 45, 46 anos, nessa estatística aí. Então, fertilidade é a quantidade média de filhos que uma mulher vai ter em determinado país em seu período fértil, certo? Natalidade é outra coisa, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, a questão diz o seguinte: a fertilidade total entre 2005 e 2010. Questão de Enem. Variação média, crianças por mulher. Então, observando aqui essas convenções aqui do mapa, né? Essas partes mais vermelhas do mapa, tá dizendo, né, na África aqui. Não sai nada. Essa parte da África, espaço da África, pegando a parte aqui do Afeganistão, Iêmen, né? Principalmente países africanos e alguns da Ásia. O índice de fertilidade aqui não é muito alto. Nessa parte um pouco mais alaranjada, também principalmente na África, né? Países aqui do Oriente Médio, a fertilidade está entre 4 e 5 filhos por mulher. Nessa parte aqui quadriculada, que são os dados
que dão entre 3 a 4 aqui na Arábia Saudita, Paquistão. A amarelinha clara que está aqui praticamente toda a América do Sul, com exceção do Paraguai, né, México, África do Norte, Índia, Cazaquistão, Uzbequistão, Tadjiquistão, 2 a 3 filhos, e toda a parte branca, ou seja, grande parte do globo terrestre, tendo a fertilidade 2,1, certo? Então, por esse mapa da fertilidade, a pergunta vem o seguinte: a respeito dos índices de crescimento populacional no mundo, assinale a alternativa incorreta. Beleza? Então, na atualidade, verifica-se uma queda dos índices de natalidade, ou seja, a quantidade de pessoas que vão nascer naquele país, uma taxa por 1000. Vamos já explicar isso aqui daqui a pouco. Embora alguns países as taxas se mantenham elevadas. Confere, volta lá o mapa, por favor. Confere. Está dizendo que no mundo as taxas de natalidade estão diminuindo, logicamente na fertilidade, mas só que em outros essas taxas continuam elevadas. Correto, né? B. No Brasil, o índice desde 1920 obedece a sucessivos recuos, ou seja, de 1920 para cá, essas taxas foram diminuindo, graças ao processo de substituição de importações, que impulsionou a indústria nacional nessa mesma década, absorvendo muita mão de obra. Segundo essa assertiva, ela está afirmando que as mulheres deixaram de ter filhos no Brasil, mais filhos no Brasil, a partir de 1920, devido ao Brasil ter se iniciado, aliás, um país industrial. E essa indústria absorveu muita mão de obra, principalmente a feminina. Será que está correto ou está errado? Vamos para C. Devido à intensa urbanização, ou seja, grande crescimento das cidades, as pessoas passaram a ter acesso a métodos anticoncepcionais, o que facilitou a redução do número de filhos por família. Com a industrialização, com a urbanização, ficou mais fácil a mulher, tanto a mulher como o homem, ter acesso a métodos e a medidas anticontraceptivas, correto? E isso, logicamente, ajudou a diminuir as famílias. D. No meio urbano, a necessidade de mão de obra feminina estimula o aprimoramento profissional. Para esse grupo, sucessivas gestações comprometeriam o padrão de vida da família e a possível ascensão, o crescimento profissional. Então, pessoal, a gente sabe que hoje em dia, quem for casado sabe que se só o cabra trabalhar, ou só a mulher, se não for um emprego muito bom, a conta no final do mês fica mesmo ali no limite, do vermelho, um azulzinho bem clarinho, né? Então, cada vez mais a vida urbana requer um alto custo de vida. É diferente de você morar na zona rural, ou pelo menos era, do que você morar numa cidade. E quanto maior a cidade for, mais gastos você terá. É isso? Então, aí que se uma mulher for trabalhar, for procurar emprego para ajudar na renda familiar, uma das primeiras perguntas que o patrão pergunta é a seguinte: você tem intenção de engravidar esse ano? E se você tivesse, vai perder a vaga. E a dinâmica do crescimento populacional no mundo está sendo alterada nas últimas décadas. Confere. Devido aos avanços da medicina, aumento do acesso à educação e ao saneamento básico. Isso aqui tá bonita, né? Essa questão, pessoal. Então, eu já vi tudo isso. A canetinha aqui mágica, pronto. Então, não foi a partir desse período que a população brasileira, que as mulheres, aliás, começaram a ter uma menor taxa de fertilidade. Não foi, certo? Não foi devido a isso, não foi devido a esse processo primordial, primeiro, de
industrialização nacional, o que tange respeito ao processo de substituição de suas importações. Beleza? Indicadores demográficos, arruma de gente no mundo. Quem é isso aqui de azul? Vocês sabem conhecer quem é, não? Olha aí bem direitinho. Então, pessoal, alguns conceitos básicos que a gente tem que ter. População absoluta, população relativa. Toda vez que vocês pegaram a prova do Enem, tiveram o nome população absoluta, vocês se atendem para a população real daquele país. Se eu disser a vocês que a Apodi tem, um exemplo, 38 mil habitantes, eu estou me referindo à população absoluta de Apodi. Estou me referindo à população real de Apodi, certo? População relativa ou densidade demográfica, não confundam, é a mesma coisa. É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Se eu disser que a população relativa de Apodi é de cerca de 28 habitantes por quilômetro quadrado, eu não estou me referindo à população absoluta nem à população real de nossa cidade. Estou me referindo à densidade demográfica ou população relativa da nossa cidade, certo? Caiu na prova do Enem, o Brasil é um país populoso. Vocês vão saber que vai estar se referindo à população absoluta do nosso país, a população real do nosso país. Se eu disser, ou se não é nem disser, que o Brasil é um país povoado, eu vou estar me referindo à população relativa ou à densidade demográfica do nosso país, tá certo? Então, um país ele é populoso quando vai possuir uma população real ou absoluta, segundo a ONU, acima de 50 milhões de habitantes. Pronto, qualquer país do mundo, segundo a ONU, que possui 50 milhões de habitantes ou mais, é considerado um país populoso, certo? Por outro lado, qualquer país ele é povoado. Ele pode ser densamente povoado, medianamente povoado ou fracamente povoado. Como é que isso acontece? O Brasil, por exemplo, 209 milhões de habitantes, um país populoso, mas ele não é densamente povoado. Se a gente pegar a população brasileira e dividir pela sua área, né, que é 209 milhões por 8 milhões, 541 mil, e eu acho 444 habitantes por quilômetro quadrado, ele vai encontrar 23 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, quer dizer que em média no Brasil, a cada quilômetro que você anda, você vai encontrar 23 pessoas. Isso é uma média. Logicamente que essa média ela é relativa, daí o nome população relativa. Tem áreas no Brasil que se você andar por quilômetro você vai encontrar 800 mil pessoas, 800 ou 1000 pessoas, né? E tem áreas no Brasil que você vai andar, você não vai encontrar um pé de gente que se queira. Por exemplo, na floresta amazônica. Se você for ali para São Paulo, cada quilômetro você se depara com 1000, 2000 pessoas, não é isso? Então isso é população relativa. O Brasil tem menos de 50 habitantes por quilômetro quadrado, 23 habitantes por quilômetro quadrado, como a gente falou aqui. Então o Brasil ele é fracamente povoado. Se o Brasil possuísse 200 habitantes por quilômetro quadrado, ele seria medianamente povoado. Se o Brasil tivesse 500, 600 ou 700 ou 1000 habitantes por quilômetro quadrado, ele seria um país densamente povoado, certo? Para vocês entenderem melhor, tem isso aqui, ó. A China é o país mais populoso do mundo, 1.409 bilhões de habitantes. Ele é um país populoso. Será que ele é povoado? É não.
Se você for dividir esses 1.400.000.000 pela sua área, 9.600.000 quilômetros quadrados, você vai encontrar uma população relativa, se não me engano, de 144 a 244 habitantes por quilômetro quadrado. Então a China, por mais que seja populosa, ela é baixamente ou medianamente povoada, tá certo? Que é só para vocês verem um exemplo aqui. Opa, volta aí, ver uma slide. Mônaco, Principado de Mônaco, só gente rica mora aqui. Mônaco não tem nem 40.000 habitantes. É um principado, né? Uma parte lá tem um príncipe, fica em território francês, só que é independente do governo da França. Mora-se em Mônaco, fora a população flutuante que vai e vem, né? Cerca de 40.000 habitantes. Aí se você pega esses 40.000 habitantes, dividir pela área de Mônaco, que agora não me recordo se é 1.500 ou é 1.200 quilômetros quadrados, vai dar uma população relativa de 17.326 habitantes. Então Mônaco é densamente povoado. Em média, se você andar em Mônaco, um exemplo, a cada quilômetro quadrado que você andar, você vai encontrar mais de 17.000 pessoas. Singapura, vem em segundo lugar aqui na lista. Singapura é uma cidade-estado, como tinha na Grécia Antiga, né? Então é uma cidade-estado, ela é um país. Ela é uma cidade de área do tamanho da nossa capital aqui, cearense, Fortaleza, certo? Ela vai possuir quase 6 milhões de habitantes. Aí quando você pega esses quase 6 milhões de habitantes de Singapura e divide pela área de Singapura, você vai encontrar uma densidade demográfica ou população relativa em torno de 7.576 pessoas. Quer dizer que a cada quilômetro quadrado que eu ando em Singapura, eu vou encontrar mais de 7.500 pessoas. Beleza? Esse gráfico aqui é só para vocês terem a noção do que seria um país densamente povoado. Mônaco, Singapura são densamente povoados, porém eles não são países populosos, né? Que um possui 6 milhões de habitantes, o outro nem 40.000, beleza? Isso aqui é tudo que a gente falou, aquela explicaçãozinha, certo? Aí só nesse finalzinho vocês vão prestar atenção nessa questão do superpovoamento. Tem países baixamente povoados, medianamente povoados, densamente povoados e superpovoados. Quando vocês pegaram no Enem superpovoados, vocês esqueçam essas três coisas que a gente falou agora: de denso, de médio e de fracamente povoado. O superpovoamento não vai de encontro com densidade demográfica de nenhum país. Não vai de encontro com a população real de um país. Vai de encontro com a população de um país, seja ele muito populoso ou não, seja ele muito povoado ou não. Que ele tenha ou não condições de satisfazer todas as condições básicas do seu povo. Por exemplo, o Brasil, ele tem 21 habitantes por quilômetro quadrado. Ele é considerado fracamente povoado, porém, ele é considerado super povoado. Ele é fracamente denso. A densidade demográfica dele é baixa, porém, ele é super povoado. Mas por que isso? Porque o Brasil não tem condições de dar qualidade de vida digna a pelo menos, segundo os estudos, 37% da sua população. Então, tem 37% da sua população, a brasileira, que não tem dignidade, vamos dizer assim, de vida. Mais de 80% das residências, dos domicílios brasileiros não possuem rede de saneamento básico adequado, é isso?
mais de 20 milhões de pessoas passam fome diariamente, mais da metade da nossa população vive de um emprego informal, certo? Então isso é considerado superpovoamento. Ah, mas aqui o Japão, ele é densamente povoado, 339 habitantes por quilômetro quadrado. A Holanda, 463 habitantes por quilômetro quadrado. Não pode ser considerado superpovoado, não, pode não. Eles são considerados densamente povoados. Mas todo cidadão holandês, todo cidadão japonês tem uma casa, tem alimento na sua casa para comer, enfim, tem o que vestir, tem o seu trabalho, enfim. Toda a população que mora no Japão e na Holanda vive bem, tem qualidade de vida, tem dignidade humana. Então, por isso, apesar de Japão e Holanda terem essas densidades demográficas elevadas, são densamente povoados, porém não são superpovoados. Paraguai, 17, 18 milhões de habitantes, salvo engano, a população do Paraguai. O Paraguai não é um país populoso, mas ele é um país superpovoado. Bolívia, no mesmo esquema, 9 milhões a 11 milhões de habitantes. Não é um país populoso, não é um país densamente povoado, mas ele é superpovoado. Por quê? Porque mais de 60% da população paraguaia e boliviana vivem abaixo da linha da pobreza. Deu para entender? Não deu isso aqui? Beleza.